É isso. Ha, ha. O que está se levantando na sua frente hoje? Qual é a circunstância? Qual é o gigante? O diabo é derrotado. Ele vem e a gente faz ha, ha. Ha, ha. Aleluia. Aleluia. Obrigado. Obrigado à equipe. Essa equipe é uma bênção mesmo. Graças a Deus. Precioso demais. Amém. Amém. No louvor, a unção da cura, ela se manifesta. Ela estava aqui. Amém. Ela ainda está. Mas no louvor, quem pegou, pegou. Glória a Deus. Glória a Deus pelos irmãos que servem a igreja do louvor. Amém. Vamos lá, vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou o Túlio, marido da Natália. Fazemos parte da família do Verbo Brasília Asa Sul. Para quem está assistindo a transmissão, né, principalmente, para quem não conhece. E convido para quem está assistindo de casa. A Bíblia fala que quão bom e quão suave é vivermos. Eu vou falar da música, né? Que é mais fácil de lembrar. Mas quão bom e quão suave é vivermos unidos como irmãos. É como óleo precioso que escorre da cabeça e desce até a barba de Arão, que fica os pelinhos tudo juntinho. E ali o Senhor ordena as suas bênçãos. Então, quer ser abençoado? Venha. Vem para cá. A gente deseja você aqui. A gente ama vocês que estão aí nos assistindo de casa. Pode vir, vai dar tudo certo. Há quase 2 meses atrás, eu estive aqui trazendo essa ministração a respeito de como ser guiado pelo Espírito Santo. É uma matéria do Rema. Aqui a gente dá uma pinceladinha para a gente ter só uma amostra grátis do que os espera ali no Rema para quem ainda não fez. E para quem já fez, tem um alumni, assinatura, né? E a gente tem acesso a todas as aulas que são gravadas no Brasil. E às vezes, né, assistindo uma aula dessa, você se sente levado a assistir a aula, né? Tem vários professores, rapaz, só sucesso, pessoal que se debruça na palavra. E o mais importante, tem uma unção que opera na vida deles, sobrenatural, uma habilidade sobrenatural. E calma aí, que é muita emoção aqui. Muita unção, na verdade. Então a gente vai seguir. Foi há 2 meses atrás, então. Eu lembro que isso foi em fevereiro, né? Se a gente está em abril. E eu lembro que nesse período, as quintas-feiras foram sequências dessa matéria. Os ministros foram guiados para a gente receber doses alopáticas mesmo desse assunto mesmo. Foi uma vacina, primeira, segunda, terceira dose, o negócio aqui é sério demais. Deus é muitas doses, né, para não dar problema, né? A eficácia tá lá em cima agora. Que esses assuntos aí a gente tá todo mundo entendendo agora. E agora hoje a gente vai dar a continuidade a esse assunto de como ser guiado pelo Espírito Santo. Isso aqui é só um órgão, um quadro, né, do que é tratado na matéria, né, para a gente dar uma olhada e ver o que nos interessa, né? Tem muita coisa interessante, né? A gente não vai abordar isso tudo hoje, né? A intenção não é essa, porque a matéria no Rema ela dura vários dias, né? Então cada item desse ele é debruçado ali, bem detalhado e vale a pena. A gente hoje vai fazer o seguinte: como já tem 2 meses, a gente vai fazer uma revisãozinha rápida do que a gente viu na última vez. E a gente vai entrar com algumas coisas novas, entre aspas, né? Porque a gente já ouviu bastante, né? Eu creio que a maioria aqui já ouviu. Quem ainda não está fazendo Rema vai ter um spoilerzinho aí, mas é do bem, não é ruim, não. É bom que você já chega lá na fase da dúvida, lá, na aula.
E assim, como ser guiado pelo Espírito Santo? É interessante a gente saber primeiro a história, o Espírito Santo, né? De onde ele veio, né? Jesus fala que quando ele fosse, né? Ele ressuscita e é assunto ao céu. Ele fala: ó, não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo. E isso se concretiza em Atos, no dia de Pentecoste, que o Espírito Santo ele vem sobre aquela igreja mesmo que estava ali reunida em unidade de oração e recebe o Espírito Santo. Gente, eu tenho que aprender a usar um pouco o microfone, me desculpa, viu? E eles recebem o Espírito Santo ali naqueles dias com o batismo, com a evidência de falar em outras línguas, e hoje a gente vai tratar um pouco sobre essa questão de línguas, que é uma das formas de Deus, da gente ser guiado, né, pelo Espírito Santo, é por meio das outras línguas, e a gente vai ver isso. Mas é a evidência do batismo, né? Então esse é o contexto. Ele foi prometido, se cumpriu e ainda está aqui entre nós, em nosso meio, operando. E quando a Bíblia fala, né, do Espírito Santo, lá em Romanos 8,14, não precisa abrir, do grego lá ele chama ele de ago, que quer dizer guiar, conduzir segurando com as mãos, levando deste modo ao destino final, o de um animal. Seguir acompanhado até algum lugar, até um lugar. Então, esse é o que o Espírito Santo faz conosco, ele é o nosso guia, ele nos leva. Então, por isso que a matéria é como ser guiado pelo Espírito Santo. Agora a gente vai aprender como é que a gente coopera aí com o papel dele aí. E em João 16,13, ele fala que ele é o nosso odegueio. Eu não sei se é assim a pronúncia, mas eu imagino que seja assim. Ele é o que? É ser um guia, seguir os passos de alguém, guiar-se. Ser um guia ou um professor, dar orientação. Então, nos guiar, nos conduzir, nos ensinar. E o que eu achei interessante aqui nas duas definições é que ele dá a ideia de que ele sempre está com a gente. Ele é o que leva pela mão. Aqui é seguir os passos de alguém. Então a gente está junto. Ele sempre está conosco. Ele não é aquele que chega, vai lá naquela porta, vira à direita lá, valeu. Não, ele está com a gente. Ele está conosco. E ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Então a gente pode desenvolver um relacionamento com ele. E ele está conosco, porque ele é uma pessoa. Então a gente desenvolve relacionamento com ele, com o nosso espírito mesmo, que é onde é a dimensão em que eles se encontram. E aí isso é só uma revisão, tá, gente? A gente vai passar até rápido. Os 3 tipos de homens referidos na Bíblia. O primeiro homem, o homem natural. Aqui estão as passagens bíblicas que comprovam, né, a existência dessa categoria. O homem natural é o homem que ainda não recebeu Jesus Cristo. Então o espírito dele ainda é morto, ele ainda está morto. Então ele não tem o contato com o mundo espiritual. Ele é insensível, ele não ainda consegue ter a percepção da existência de um mundo espiritual. Lá na frente a gente vai ver isso aí, Paulo falando sobre isso de uma forma mais clara. O homem carnal é o homem que recebeu Jesus Cristo, mas ele ainda vive guiado, né? A gente está falando de ser guiado pelo Espírito Santo. Ele ainda não vive guiado pelo Espírito Santo. Ele vive guiado pelo corpo dele ou pela carne, por isso que é o homem carnal, e pelas suas emoções, pelos seus sentidos, pelo que ele está vendo, pelo que ele está sentindo em seu corpo. Ele é salvo, mas ele ainda é uma criança na fé, um bebê na fé. Ele ainda está aprendendo, ele ainda está caminhando. E a igreja, ela tem esse papel de ensinar, de ajudar. Os dons do ministério que Paulo fala em Efésios é justamente para edificar os santos. Então, essa pessoa que ainda está na fase carnal, ela na igreja ela tem a possibilidade de ser edificada, de ser ensinada, de ser alimentada. O pastor, ele traz o alimento e todos os outros dons. O mestre vem ensinando, e o profeta vem ajudando a consolar, a exortar. A gente vai ver isso mais na frente também, mas é só para a gente entender que ainda há um jeito para quem ainda é um homem carnal, é a igreja. O homem espiritual, aí é o homem maduro, é a pessoa que é guiada pelo Espírito Santo e tem a inclinação já do seu espírito. Por que é a pessoa, né, que tem uma inclinação já do seu espírito? Por que isso é bom?
A gente vai ver aqui agora. Porque a natureza do homem ela é tríplice. Aí o homem, nós, somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. O espírito é o contato com o mundo espiritual, a alma o contato com o mundo intelectual e emocional, e o corpo, contato com o mundo físico. E o Kenneth Hagin fala, né? O homem é um espírito, possui uma alma e habita no corpo. Então existe essa separação. O homem ele é composto por 3 elementos, digamos. E o espírito, aí a gente vai ver aqui agora, a diferença entre o espírito e a alma. O espírito, ele já foi recriado. A partir do momento que a pessoa ela aceita receber Jesus Cristo, Paulo fala que ele morre na mesma morte de Cristo e ressuscita também na mesma ressurreição de Cristo. E uma nova criatura, uma nova natureza, e agora a natureza de Cristo. É por isso que a gente agora pode ter comunhão com Deus, porque a gente agora passa a ter a mesma natureza de Jesus Cristo, porque foi pago na cruz esse preço, né? Não foi de qualquer jeito. Jesus Cristo morreu, levou os pecados para que a gente pudesse ter essa nova natureza. E essa nova natureza ela nos leva para os caminhos corretos. Por isso que é o homem espiritual, porque o espírito dele é que está conduzindo a vida dele, as decisões dele. Amém? Então aí a gente vê, vamos passando rapidinho. A alma não foi salva. Tiago 1,21 fala isso. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, a alma ainda não foi salva. E a gente vê aqui, né, espírito e alma são 2 coisas diferentes, porque na Bíblia fala, ó, a palavra é como uma espada afiada, que ela penetra ao ponto de separar alma e espírito. Então, se ele separa, é porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, a alma e o espírito são coisas diferentes. E a alma ainda está no processo de ser salva. Por isso que é importante a renovação da mente com a palavra de Deus. Porque hoje, e um dos motivos, né, que eu creio, né, que o Espírito Santo trouxe essa ministração para a igreja, foi os tempos que a gente vive hoje. A gente vive uma situação que tem causado ansiedade nas pessoas, tem bombardeado a nossa mente e tem poluído a nossa mente com notícias. E o homem espiritual discerne isso, essas coisas, como coisas espirituais, né? Todas essas discussões, toda essa questão da pandemia, o homem espiritual ele enxerga, ele tem a sensibilidade que está acontecendo algo no mundo espiritual. Mas para isso, né, acontecer, a nossa mente ela tem que estar sendo lavada, porque a gente está toda hora recebendo informação. Ligam a TV, só notícia não muito boa, né? Para falar outra coisa. Aí você está aqui no celular, pá, chega lá no grupo XYZ, né, matou um, morreu tanto, e a nossa mente vai ficando acumulando esse lixo mesmo. E a palavra de Deus, ela vem e lava a nossa mente, para a gente não viver na ansiedade, para a gente não viver com sentidos, para a gente viver fortalecido na fé, na palavra, porque a palavra é o alimento do espírito e que fortalece o espírito, e a alma ela fica mais quietinha ali. Aí a alma salva pela palavra e condicionalmente a obediência da palavra. É isso que a gente falou, né? A gente renovar com a nossa mente e o mundo fala uma coisa, a palavra fala outra, a gente ficar com o que a palavra está dizendo. E vamos seguindo. Só uma revisão. Como treinar o espírito humano, né? Primeira forma, meditação na palavra. É o que a gente falou, mas agora já treinando o espírito humano. O pastor fala muito aqui lá o ponto de pregação em São Sebastião, que eles estão numa academia agora, e a academia é feita para treinar o corpo. E lá, quando a igreja se reúne, eles estão treinando o espírito. E é isso mesmo. Aí, quando fala isso, né, falou aqui de treinar o espírito humano, é isso. As formas da gente treinar. O corpo é o supino, é a remada, não sei o que lá, o duplo carpado, back, não sei o que. Crossfit lá tem uns nomes que eu nem ouso falar. E aqui, ó, os exercícios são esses aqui, ó. Meditação na palavra, prática da palavra, dar primeiro lugar à palavra e obedecer instantaneamente à voz do Espírito. Ou seja, a gente olha aqui, tudo é a palavra, né? Então, fica a dica. É a palavra de Deus, sucesso. Graças a Deus. E agora a gente vai falar como Deus guia o homem na nova aliança.
Isso aqui a gente já viu na última, aí vamos passar fazendo a revisão. Primeira forma, palavra de Deus. Então, palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. Palavra de Deus. É lavagem cerebral mesmo. Lavar tudo que tá ruim ali e levar embora. Essa é a primeira forma que ele nos guia. Quando a gente lê a palavra ela não é humana. Ela foi escrita por homens, mas foi inspirada por Deus. Ela não é algo humano, ela é espiritual. E quem nos traz a revelação da palavra de Deus é o Espírito Santo. Então, quando a gente está lendo a palavra, às vezes a gente lê uma passagem, né? A gente é levado a ler, a estudar um texto específico, e o Espírito Santo ministra na nossa vida a respeito daquilo ali, em uma situação prática na nossa vida. E às vezes é aquele texto que a gente já leu 50 vezes, batido, mas um belo dia aquela palavra salta e ela realmente a gente recebe a revelação daquilo ali, que é o rema, a palavra revelada de fato. Mas isso só acontece se a gente estiver lendo a palavra, se estiver lendo a Bíblia, todo dia, que ela é o alimento do Espírito. O nosso corpo, essa semana eu fui fazer um exame de sangue, tive que ficar 8 horas de jejum, meu Deus do céu. Cheguei em casa, a Natália não ficava nem perto de mim antes de eu comer. Fica nervoso, né? Fica meio agoniado, né? Aquela coisa. E é a mesma coisa, o espírito precisa ser alimentado em bases diárias, né? Da mesma forma que o corpo a gente cuida, o espírito também. E o importante também, hoje, muitas dietas, né? Dieta paleolítica, neolítica, né? Tudo que for aí do cão, quer dizer. E a dieta é importante. E aqui, nessa igreja, a gente tem uma boa dieta. A gente tem uma palavra que ela é saúde para o nosso espírito e também para o nosso corpo. Então, isso é muito importante também. E vamos lá. Palavra de Deus, primeira forma. Segunda forma, testemunho interior. A gente viu que o nosso espírito já foi recriado, ele tem uma nova natureza e ele é o contato com o mundo espiritual. Então, o nosso espírito, ele enxerga o mundo espiritual. E o testemunho interior é justamente essa inclinação que o nosso espírito, às vezes, ele nos traz por dentro. A gente vai fazer uma coisa, aí o espírito faz a gente pender para alguma coisa. Realmente é uma percepção ou uma intuição. A gente vai tomar uma decisão, a gente vai fazer determinada coisa, o espírito fala, né, calma aí, aqui é o semáforo. Amarelo, cuidado, verdinho, tá de boa, pode ir. E o vermelho, ó, calma. Não vá nessa viagem, não faça tal investimento, não entre nessa barca furada aí, que o Espírito já vê lá na frente, né? O Espírito já está vendo no mundo espiritual ali, enquanto no natural está parecendo tudo bonitinho. Então essa é a segunda forma, é o testemunho interior. E ainda falando de interior, aí a voz interior, que diferente do testemunho, porque o testemunho é a percepção, a intuição, enquanto a voz é uma voz, né? É uma consciência, o nosso espírito fala. E a gente meio que ouve, né, digamos, né? O mundo chama, né, a consciência, aquela vozinha dentro da nossa cabeça, né? Nós que temos o espírito recriado na nova natureza, essa consciência nos leva a fazer a vontade de Deus, o que é bom, o que é virtuoso. A gente tem essa consciência, né? No Pinóquio lá tem aquele grilinho lá que é a consciência do Pinóquio. A gente tem o espírito que é a nossa voz mesmo e ela é audível mesmo na nossa cabeça. A voz do espírito é a consciência, a voz da alma é a razão e a voz do corpo os sentidos, né? E aqui estão algumas passagens que colaboram aí com essa afirmação e vamos seguindo. É só uma revisão. Como Deus guia o homem na nova aliança, aí voz do Espírito Santo. Outra voz que a gente ouve, mas essa já é uma voz audível, porque a outra é uma voz interior, ela está dentro. Então ela fica aqui dentro, né? Agora a gente está falando de uma outra pessoa, que é o Espírito Santo. Então essa é uma voz audível mesmo. Vou deixar aqui, ó. Essa é uma voz audível que a gente realmente escuta. É o Espírito Santo falando com a gente. E a gente já teve, Nath e eu, a gente já teve experiências muito interessantes, inclusive, de acordar de madrugada e escutar mesmo. A voz do Espírito Santo mesmo. Trazendo
orientação, nos guiando, né? Durante um culto, durante uma ministração, ele vai lá e fala. É uma voz mesmo, de fato. E a voz do Espírito, que a consciência é diferente da voz do Espírito Santo. São duas coisas diferentes, como a gente já falou. E a gente, como é uma voz, né? A Bíblia fala, aqui, ó, 1 Coríntios 14, 10. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Isso Paulo falando, ó, tem muitas vozes por aí. A gente ouve. Por isso a necessidade de julgar as coisas pela palavra. De novo, voltando pela palavra. A palavra é o nosso esquadro. A gente vai lá, igual a criancinha, bota o círculozinho lá no círculozinho, encaixa, quadradinho, quadradinho, triangulinho, não entra no círculo. É a mesma coisa, a palavra é ali, é o quadradinho. Se vem uma coisa que é um círculo, não vai entrar. Se vem um triangulinho, não entra. Aí veio um quadradinho, opa, aí sim. A palavra é isso. Ela é que define o que é a verdade, o que vem de Deus mesmo, de fato. E não devemos buscar vozes, não devemos seguir vozes e devemos seguir a palavra de Deus. Aquela coisa, quem busca por vozes vai ouvir, mas pode ser outra coisa que não é de Deus aí. Amém? Aqui Deus fala por vontade própria, não porque a gente exige. Deus não prometeu que falaria conosco por meio de voz dele, ele falando com a gente. Mas ele garantiu, pela palavra de Deus, pela palavra dele, ele fala. Então é a palavra de Deus. Resumidamente, voz é possível, mas julgar é necessário. E aí a gente traz de volta a casinha que a gente começou a construir na última ministração. Todos esses pontos a gente encerrou com essa casinha, mais ou menos aí, ó. Tem ali uma entrada para uma sala de estar, um escritório, 2 quartos, um sótão. Já está dando para morar, mais ou menos, né? Mas vai ficar melhor ainda agora. A gente agora vai entrar na novidade, digamos. Ainda nesse ponto, como Deus guia o homem na nova aliança? Por meio de profecias. Paulo fala em 1 Coríntios 14, 1. Siga o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom da profecia. Aí existe uma diferenciação. O simples dom da profecia e o ministério da profecia. O simples dom da profecia, a pessoa ela pode ser levada a profetizar, mas não faz dela uma pessoa do ministério do profético. Da mesma forma que eu montar um móvel em casa que eu comprei não me faz um marceneiro, né? Eu só fiz aquilo ali, ficou meio torto, mas tá de pé, tá bom. E a profecia, né, ela vem para falar aos homens, edificando, exortando e consolando. O dom da profecia é simples. E ela fala de coisas futuras? Não. O dom simples da profecia não fala sobre coisas futuras, ela fala disso aí, ó, edificar, exortar e consolar. 1 Coríntios 14, 3. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento ou exortação e consolação dos homens. Já o ministério da profecia, né, o ministério profético lá previsto, que Paulo elencou em Efésios, é um chamado ministerial específico. Esse fala de coisas futuras? Sim, esse fala. Predições e previsões. Além da palavra de sabedoria, né, que fala do futuro, o profeta flui na palavra de conhecimento, que é ali basicamente o simples dom da profecia, e o discernimento de espírito. E Atos 21, 10, 11, fala lá do profeta Ágabo, da Judéia, que ele vem da Judéia para até Cesareia, para onde Paulo estava, para entregar a profecia para ele. E ele é um profeta, né, porque a Bíblia fala, o profeta Ágabo saiu da Judéia e foi para Cesareia. Então, ministério profético, ele era um profeta. E ele chegou para Paulo para falar de coisas futuras. O exemplo, né, que ele chega para Paulo, e eu acho muito legal essa passagem, né, que mostra bem o profeta, como é que é a característica dele, porque o que ele poderia ter feito, digamos. Né? Ele chama Paulo e fala, ó Paulo, estou sabendo que você está indo lá para Jerusalém, e o negócio é o seguinte, você vai chegar lá, a galera vai te prender, vai te entregar para os romanos para eles te julgarem. Tá ligado?
Aí Paulo, não, beleza. Ele, não, então, e agora, me fala que negócio lá, você estava lá na prisão lá, terremoto, como é que foi isso? Tipo, não, profeta, a característica bem do profeta é bem, está aqui nesse texto assim, é bem interessante, justamente por causa do peso, é Deus falando ali, né? Que ele fala, né? Ele tira o cinto, né, de Paulo, amarra os braços, amarra os pés, aí fala, assim como com o dono desse cinto, será feito desta forma, e será preso pelos hebreus e entregue aos gentios. É um negócio bem legal, assim. É para dar um peso, né? Porque se ele chegar e falar só, é o seguinte, você vai chegar lá, o negócio vai engrossar pro seu lado e tá. Aí a pessoa, não sei se eu botei muita fé nisso aí, não. Agora não, na hora que ele entrega, assim diz o Espírito Santo, aí o pessoal já para, opa, olha, já vem. É um sucesso, é um sucesso. Esse Ágabo, profeta Ágabo, no capítulo 11 de Atos, ele traz uma profecia que salva a vida das pessoas. Eu estava lendo assim esses dias, eu não fazia parte muito do estudo não, parênteses. Ele, no capítulo 11 de Atos, se eu não me engano, ele profetiza na igreja, eu acho que é na Ásia, não tenho certeza agora. E ele profetiza que vai ter escassez de comida por conta do clima na Judéia. Então, muitos irmãos iam morrer de fome. E ele profetiza, fala, vai ter. Aí a própria igreja já para na hora, já esquematizou o amor que enche deles lá, juntou o dinheiro, enviou os presbíteros com dinheiro para que os irmãos da Judéia não morressem de fome. E assim foi, e assim aconteceu, e assim salvou a vida deles. E o ministério profético é um sucesso por causa disso. Olha só, igreja que tem, né, profeta se manifestando, o dom da profecia se manifestando, é sucesso demais. Graças a Deus pelos profetas. Então a profecia é uma forma do Espírito Santo nos guiar. Vamos seguindo. Ainda na profecia. A profecia não é exatamente Deus falando a voz de Deus, né? É a mensagem de Deus, mas existe um canal, existe um vaso, digamos, que é a pessoa. Então, aí por isso que Paulo fala, né? Tratando-se de profecia, de profetas, falem 2 ou 3 e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se a profecia fosse Deus falando, caberia a nós julgar? Não. Se ele fala para julgar é porque não é exatamente Deus falando, né? A mensagem é de Deus, mas pode haver uma interferência na transmissão. Como que a gente julga a profecia? De novo, palavra de Deus, salvação. E o que a gente julga? A gente julga a profecia, não o profeta. Todos nós somos propensos a ser levado pela emoção, a ser levado por alguma coisa. Todo mundo está propenso a isso. Então, o profeta ele pode dar uma floreada, digamos, pode dar uma ajuda para Deus ali, né? E aí por isso que a gente julga é a profecia. O profeta, a gente não julga porque quem julga é juiz, não precisa de advogado, a gente já sabe. A profecia geralmente vem para confirmar algo. Paulo, ainda em Mileto, na Ásia, o Espírito falou para ele, vá lá para Jerusalém. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Massa, bom demais. Aí Ágabo, e ele está lá na Ásia, lá, que é a região da Turquia ali, e ele navega, faz todo o percurso, chega em Cesareia, que já é ali última conexão para Jerusalém. E aí Ágabo aparece e fala aquilo para ele, dessa forma como será feito com o dono desse cinto, e entrega lá a profecia. E aí, o que acontece? Ágabo só confirmou que o Espírito já tinha falado para Paulo. Paulo já sabia, vou chegar lá em Jerusalém e o negócio vai engrossar. E Ágabo falou, só confirmou. É isso mesmo. Aí as pessoas que estavam em volta falaram, não, que isso, Paulo, vai para lá não. Se o Espírito não tivesse falado já com Paulo, Paulo ia ouvir aquilo e poderia retroceder. E o propósito não se cumprir, que era o quê? Ele ir a Roma, ele chegar até Roma. Então, ele já, orientado pelo Espírito,
né? No caso aqui, é um exemplo daquela intuição, da percepção, né? Que ele fala aqui, ó, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém. Então, ele foi guiado pelo Espírito e a profecia confirmou. E agora, a próxima, visões. Existem os tipos de visões. A visão espiritual, que a pessoa vê com os olhos do Espírito. Ou seja, além de voz, o Espírito também tem visão, tem olho. Então, a pessoa ela vê com os olhos do Espírito. Ela vê ali no mundo espiritual. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava de pé e suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. É aí que ele foi para a Macedônia. Foi guiado pelo Espírito por meio de uma visão espiritual. E também tem o êxtase, que são os sentidos ficam suspensos e a pessoa fica mais consciente da realidade espiritual do que das coisas físicas. E Atos tem vários exemplos disso. O mais conhecido é o de Pedro, quando ele estava na casa do João Curtidor. Ele estava ali na cobertura, de frente ao mar, porque filho de Deus é assim mesmo. É casa na praia, em cima lá na cobertura, orando, aí esperando o almoço ficar pronto. Eu acho que era camarão, né? Um negócio assim. Esperando o almoço ficar pronto, estava lá orando, tranquilo. E veio um êxtase, e ele viu lençol descendo do céu com todo tipo de animal, réptil, todo tipo de quadrúpede, né? Réptil, ave. E veio uma voz do céu e falou: mata e come. Aí ele falou: nunca botei carne impura na minha boca. Eu não vou fazer isso. E aconteceu isso 3 vezes, a mesma voz desceu, falou e falava para ele a resposta: não considere impuro aquilo que eu purifiquei. Isso foi uma visão durante um êxtase. E, olha só, o centurião, que a história é a seguinte: o centurião também teve uma visão de um anjo falando: ó, manda um pessoal lá para chamar Pedro, que está lá na casa lá de praia, para vir aqui pregar para vocês. E o centurião, ele é um cara que orava, era o cara que estava ali em comunhão com Deus. E ele teve um êxtase e uma visão de um anjo que trouxe orientação para ele. Detalhe, ele não era ainda um homem espiritual. Ele era um homem natural. Ele ainda não havia recebido Jesus Cristo. Aí, então, visões, elas acontecem também com os homens naturais. Pessoas que não são nascidas de novo, têm visões. E aí ele manda buscar Pedro. Pedro chega lá, prega horas, ele já recebe batismo no Espírito Santo, a galera, todo mundo lá, e já batiza, é sucesso total. E ele entende que também é para os gentios, e não só para os judeus. Sendo guiado pelo Espírito Santo, por visão. Tem a visão aberta, que a pessoa vê a realidade espiritual com os olhos físicos, né? Pega, bate o olho, é o olho mesmo do corpo, nosso corpo. Está processando ali aquela imagem e está vendo. É a visão aberta. Exemplo disso na Bíblia. Estevão, cheio do Espírito Santo, isso é quando ele estava sendo pedrejado, hein? Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus e disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Rapaz, morrer desse jeito é top, hein? Rapaz. E ele ainda fala: não impute ele esse pecado aos judeus ali que estavam apedrejando ele. Outros exemplos, né? Atos 10, 1, 6, que aqui que a gente já falou, o anjo orienta o centurião a enviar servo para chamar Pedro. Ah, desculpa, eu falei que era no êxtase, não. Isso aqui foi visão aberta, o do centurião. E Atos 12, 7 ao 10, o anjo acorda Pedro e retira da prisão, bate no ombro, levanta, vamos embora. E ele viu, com os olhos naturais dele. E um parêntese, isso aconteceu porque ele foi preso e a igreja estava junta orando por ele. A oração funciona. Eu creio que isso aconteceu por causa da oração da igreja por ele. Ele foi preso e a igreja... O que a igreja fez nesse momento de pressão? Juntou e foi orar. Não foi lá para a beira da cadeia levantar cartaz, dar tiro para o alto. Foi orar. E olha só. E os guardas acordaram e olharam: cadê esse homem? E aí chegou lá acho que foi o chefe, o romano lá. Vamos aqui fazer uma audiência com ele. Cadê o homem? Rapaz, sumiu. E ele viu isso com os olhos naturais dele. Visão não são apenas para os apóstolos. Estevão era diácono, Cornélio era um gentil e não era nascido de novo. Felipe, diácono e evangelista, e ele teve uma visão também.
quando o anjo disse para ele ir para o caminho de Gaza para pregar para o etíope, eunuco, né, que estava lendo Isaías. E cuidados com as visões de anjos. Apesar de aparições de anjos para crentes ser bíblico, né, estar na Bíblia, precisamos julgar a mensagem entregue por anjos através de visões. A palavra alerta que o diabo pode transformar-se em anjo de luz para enganar. Ali, 2 Coríntios 11, 14, Paulo fala isso. Que Satanás ele pode se travestir de anjo para enganar a pessoa. Então, de novo, bota lá o quadradinho, vê se entra. Entrou, é de Deus. Amém? Então, a visão é uma forma do Espírito Santo nos guiar, mas a gente não depende disso. E a última forma, né, que a gente vai ver do Espírito Santo nos guiar é através de sonhos. Eu trouxe essa imagem de propósito porque alguém consegue explicar isso aí? Rapaz, olha só, é um peixe voando, um cabra lá com um guarda-chuva vermelho, uma escada enrolada, cheia de cello ali, sombra de quebra-cabeça. Não tenta montar esse quebra-cabeça não, viu? É negócio doido mesmo. Por que eu estou trazendo essa imagem? A gente vai entender daqui a pouco. A Bíblia narra várias vezes sobre pessoas que foram guiadas pelo Espírito Santo por meio de sonhos. Este fato foi predito pelo profeta Joel e se cumpriu com o derramamento do Espírito Santo. E depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Joel 2, 28. Então, o sonho ele vem com o batismo do Espírito Santo. Mas existem aí uns pormenores, né? Exemplos bíblicos, né? Esposa de Pilatos, os reis magos e José, no Antigo Testamento. O que a gente vê em comum dessas três pessoas? Eram pessoas que ainda não eram nascidas de novo. José, homem de Deus, sucesso, mas não tinha o Espírito Santo. Não havia sido batizado ainda no Espírito Santo. Estava ainda na antiga aliança, no Antigo Testamento. Esposa de Pilatos, mesma coisa, e os reis magos, mesma situação. Os reis magos no Antigo Testamento ainda, e a esposa de Pilatos também, porque Jesus ainda não havia sido crucificado, ressuscitado e glorificado. Então, as observações aqui, nenhuma dessas pessoas era nascida de novo e que nos mostra que não é uma forma comum de Deus orientar seus filhos. Comum. Não é normal. Os dois casos contidos no Novo Testamento, o sonho tinha um sentido claro em relação ao seu significado. Ali, ó, os reis magos. E tendo sido advertidos em sonho, não voltaram a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Herodes, quando os reis magos chegaram para adorar Jesus Cristo, procuraram Herodes, né? Se é o rei, vamos procurar aqui a autoridade do lugar para saber onde é que esse menino está. Chegou lá para Herodes, Herodes ficou com inveja, né? Ficou naquela vaidade e queria e buscou matar Jesus. E achou que ia enganar os reis magos. Falou, quando você encontrar ele, você me avisa porque eu quero ir lá adorar ele também. Aí eles, beleza, fechou. E aí, por sonho, eles foram advertidos, vaza e vai para outro caminho, tá? Não vai pelo mesmo caminho. Então, guiados pelo Espírito Santo por meio de sonhos, mas um sonho claro, né? Ali o mesmo exemplo foi no Novo Testamento a esposa de Pilatos. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou essa mensagem: não se envolva com este inocente, Jesus, porque hoje em sonhos sofri muito por causa dele. Em outras versões fala que foi atormentado essa noite inteira por causa dele. Então, assim, fala, Pilatos, não mexe com esse BO aí, não. Né? Lava suas mãos e, graças a Deus, olha só, o princípio bíblico funciona até para o incrédulo. Ele ouviu a esposa dele. Ele falou, com esse aqui eu não vou mexer, eu lavo minhas mãos e entrego, devolvo para vocês, judeus aí, para vocês resolverem esse problema aí. Então, ele ouviu a esposa, guiado pelo Espírito Santo, mas sentidos claros. Eu trouxe aquela imagem justamente. Você olha aquela imagem, né, a multiplicação dos peixes, o louvor dos cellos. Não. Tem que ter um sentido claro. Não é interpretação, não é... Isso para a nova aliança, tá? Aqui ele deixa claro que é no Novo Testamento, tá? Que é o sonho, ele tem um significado claro. Porque José interpretava, mas aí é uma outra realidade diferente da nossa.
cuidados com os sonhos. Não podemos nos impressionar com sonhos e admiti-los como sendo divinos, sem de fato serem. Se Deus quiser comunicar uma direção ou revelação, será em concordância com a palavra, de forma direta e compreensível. Então, a palavra de Deus sempre volta para a gente poder, ela ser o nosso esquadro, para a gente poder confirmar. E aqui a gente terminou ali a sala de jantar, com esse ponto, né, com essas novas formas de ser guiado pelo Espírito Santo, e vamos partir para a última para concluir. A oração em línguas e a orientação de Deus. A oração em línguas é a evidência do batismo no Espírito Santo, revestimento de poder. E eu acho interessante pensar assim, que a oração em línguas, né, ela é uma forma da gente romper com a limitação da nossa linguagem natural. Quando a gente lê alguns estudiosos que estudam a linguagem, que estudam o discurso, né, o discurso é a gente organizar as palavras de uma forma que a gente consiga passar uma ideia, um conceito, alguma coisa. E esses estudiosos falam que a língua ela é limitada. A língua, seja qual for. Trouxe aqui a imagem da Torre de Babel, que foi o momento que houve a separação das línguas, né? E elas são limitadas. Isso os estudiosos dizem, né, a respeito disso. Um exemplo clássico é assim, imagina que você tenha que explicar para um russo que vive na Sibéria o que é um bicho preguiça para ele. Ele nunca tenha visto na vida e você não consegue mostrar uma foto para ele. E tem que ser em russo, viu? Estou brincando, não precisa não. Como é que você explica um bicho preguiça para um russo, por exemplo, que é um animal bem peculiar que só tem aqui, um canguru? Imagina os primeiros ingleses que saíram na época lá do século de bolinha, chegaram na Austrália, viram o canguru e voltaram para contar o que era um canguru. É difícil. É a limitação da língua. A gente não consegue explicar algumas coisas. Que dirá as coisas celestiais? Então, a oração em língua, ela é o rompimento dessa barreira. Para a gente ser edificado e orar de forma perfeita, sem limitação. 1 Coríntios 2. Vamos ler rapidinho. Esse é interessante a gente ler. É um capítulo curtinho. E justamente vai exemplificar isso que a gente acabou de falar. 1 Coríntios 14. Desculpa, 1 Coríntios 2. Vamos começar aqui do 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem o dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a sua glória. Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Ou seja, ele sabe o que é do homem por causa do Espírito dele. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus, ou seja, Espírito Santo. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, filosofia, aquelas coisas, né? Discurso, oratória, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. E o homem natural, o não nascido de novo, não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, o Espírito Santo, ele tem a revelação dessas verdades. E a nossa língua ela é limitada.
a declarar isso, a falar isso, a orar isso mesmo. Então, a oração perfeita é a oração de línguas. E a oração, quando a gente ora em línguas, é o Espírito Santo ministrando ao nosso espírito, diretamente, sem o intermédio aqui de uma mente, falando verdades espirituais, falando coisas inescrutáveis para o ouvido, para a mente humana. E a gente recebe a orientação no nosso espírito, por meio da oração em línguas. Ali, e 1 Coríntios 14, 2. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Apesar de estar falando de mistério, o espírito está sendo edificado e as orientações estão sendo colocadas ali, no espírito. 1 Coríntios 14, 14. Pois se ora em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. É justamente isso, a mente não compreende. Mas o espírito, né, ele fala aqui, o meu espírito ora, o espírito recriado, falando verdades, falando digamos, a língua perfeita, a língua sem limitação, que é a língua que é dada pelo Espírito Santo no momento que a gente ora em línguas, né? Então a gente é ministrado, a gente recebe orientações no nosso espírito, e aí a gente é guiado pelo nosso espírito, com inclinações, com a voz do espírito, né, com a consciência, e a gente pode ir seguindo nessas orientações, né, que a gente recebe no espírito. E para finalizar, Romanos 11, 33, 36. Isso aqui é para a gente ter uma ideia da limitação mesmo da nossa língua. Paulo fala aqui no momento, depois dele vir falando dessa doutrina da justificação, Romanos fala da justiça de Deus, né, de tudo que aconteceu para que o homem pudesse ser justificado, pudesse ser justo e voltar a ter comunhão com Deus. Ele me vem falando, e para judeu, ele vem provando que Jesus era o Cristo, e no final ele dá aquela vislumbrada assim, né? Ele fala a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Aí ele pôs a glória eternamente. Então, aqui ele falando, um exemplo da limitação da língua humana, que me vê agora. Versículo bem famoso que agora eu esqueci a referência. Mas vocês vão lembrar. João, porque Deus amou o mundo. 3,16. Era isso mesmo, estava na dúvida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Não dá para explicar esse amor, ágape. Não dá para explicar. Mas a oração em língua, ela fala. Ela não é limitada, ela rompe com essa limitação que a gente tem da nossa mente. E é isso. A gente completou a nossa casinha ali, ó. Estamos com a garagem, dá para botar o Porsche ali, a Harley Davidson, né? Eita. Mas só que ainda falta a piscina, a churrasqueira. Então, a aula do Rema vai ser para isso aí, para você começar a construir o resto para só sucesso, ficar tranquilo. Aí a revisão, a definição, a natureza do homem, né? Os tipos de homem, os 3 tipos, alma versus espírito, treinando o espírito, né? Que a gente falou, guiado na nova aliança e oração em línguas. Esses são alguns pontos que a gente tocou nessa breve exposição, mas a aula tem muito mais, viu? E olha só, a gente começou com a casinha ali, faltando um negocinho, e agora estamos encerrando ela com basicamente completa. Dá para mudar com os meninos para lá e viver bem. Amém? E tem alguém nessa noite que não recebeu a Jesus Cristo, ainda é o homem natural, que ainda não recebeu a Jesus Cristo e que deseja declarar, crer e declarar com sua boca Jesus Cristo como Senhor da sua vida e poder usufruir disso tudo aqui, dessa paz, de ser guiado, de saber as coisas do futuro, ter toda essa herança, todo esse benefício. Tem alguém aqui essa noite que deseja fazer? Amém.
E batismo no Espírito Santo. A gente falou aqui, oração em línguas, o benefício dela, o poder, o revestimento de poder, para a gente poder romper, para a gente poder operar com mais poder ainda, como filho de Deus. Alguém deseja receber batismo do Espírito Santo hoje? Amém. Glória a Deus. Então é isso, irmãos. Muito obrigado. Boa noite. Espero que vocês tenham sido edificados, abençoados pela palavra de Deus. Amém. Amo vocês.